É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, já chega aí se inscrevendo, deixando o seu like, nos dando aquela moral, tá galera? Vamos falar aqui neste vídeo sobre desfalques que o Flamengo terá aí certos na final da Copa do Brasil, além de Bruno Henrique, um outro jogador, e pode ainda ter mais jogadores aí sendo desfalques para o Flamengo. Vamos falar também em mudança de horário em partida do Campeonato Brasileiro. Ainda vamos falar um pouquinho sobre momentos táticos lá do jogo Flamengo e Corinthians. Juventus querendo aí Léo Ortiz, Neymar tá voltando. Isso e muito mais depois da vinheta. Fica aí comigo, tá? Today I will win. Então é isso aí, galera. Sem enrolação, já vamos falar aqui, além de Bruno Henrique, Pulgar também desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro. Pulgar que acabou tomando 3 cartões amarelos. Pulgar levou o terceiro cartão amarelo, aquela falta lá que ele fez, que pra mim, na minha opinião, não merecia levar cartão amarelo, mas o árbitro parece que estava bastante mal intencionado contra o Flamengo. Teve aquele pênalti lá que o Gerson chuta a bola, bate na mão do Rodrigo Garro e o juiz não marcou pênalti. Eu até pensava que ele estava impedido, por isso que o VAR nem tinha chamado, mas na verdade o Gerson estava em posição legal. Inclusive eu coloquei até uns shorts aí no YouTube para vocês darem uma olhada. Então o Pulgar aí acaba também desfalcando o Flamengo, além do Bruno Henrique. E o problema é que o Bruno Henrique ainda pode ser julgado também, tá, galera? Ainda tem esse risco aí com o Bruno Henrique. Bruno Henrique pode pegar um gancho e acaba ficando aí de fora de mais jogos. No caso, poderia ficar de fora totalmente da final. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Uma outra preocupação que fica é o De La Cruz. O De La Cruz não jogou uma boa partida, não vem jogando um bom futebol aí nos últimos jogos, mas é um jogador que faz parte aí do elenco, é um jogador importante. E a preocupação fica de que ele não possa jogar também esta partida, visto que a lesão que ele sofreu parece ser muito semelhante com a lesão que ele sofreu lá no jogo contra o Bahia e ficou aí mais de um mês ou cerca de um mês parado sem jogar. Então mais uma preocupação para o Flamengo. E aí o Alcaraz está jogando bem, poderia até cumprir essa função aí do De La Cruz, mas são dois jogadores aí que são titulares, o Pulgar e o De La Cruz, na volância. Então eles já têm um certo entrosamento ali nesse esquema aí do Felipe Luiz. Vamos ver como é que ele vai trabalhar. Ainda tem alguns jogos aí pelo Campeonato Brasileiro que ele pode testar a equipe. Vai testar aí jogador no lugar do Bruno Henrique. Eu acho que vai ser o Michael, tá? E vai testar também outras. Bom, galera, voltamos aqui. Tava falando aí dessa situação aí do Pulgar e do De La Cruz. Falando dessa situação aqui do Pulgar e do De La Cruz, se esses dois jogadores não puderem jogar, seriam os dois volantes titulares aí do Flamengo. O Alcaraz está pedindo passagem, ele pode fazer essa função aí do De La Cruz, mas a princípio aí são dois jogadores bastante importantes na saída de bola do Flamengo, na condução do meio de campo. O Pulgar, para mim, aí foi um dos melhores jogadores no jogo contra o Corinthians, então será uma grande baixa para a equipe rubro-negra, que vai ter que colocar um Alan, por exemplo, ou um Everton Araújo, ou até mesmo deslocar o Ortiz da zaga. Então problema aí para o Felipe Luiz resolver. Vai ter jogos aí do Campeonato Brasileiro, ele pode testar a equipe até a final. Dia 3 e dia 10 são as finais aí da Copa do Brasil. Vai ser sorteado os mandos de campo agora, na quinta-feira, às 3 horas. E vamos ver aí como é que vai ficar. Tem essa questão do Bruno Henrique, se vai testar o Michael. Vamos ver como é que vai ficar também. Pode ser um Gonzalo Plata aí nessa função, mas eu preferiria ir de Michael, já que é mais familiarizado com a questão de jogar na ponta esquerda. O Michael é destro, pode cortar para dentro e fazer uma associação com o centroavante.
que a princípio é o Gabigol em má fase aí, então vamos ver como é que vai se desenrolar a equipe do Flamengo. Eu queria mostrar aqui algumas nuances táticas do que aconteceu no jogo para vocês entenderem o porquê da vitória do Flamengo. Bom, galera, como vocês sabem, lá no jogo do Flamengo contra o Corinthians, o Flamengo colocou uma linha de 5 na zaga, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi que quando o Corinthians fazia o movimento de ataque, principalmente pelos lados do campo, já que o Flamengo preencheu bem com os 3 homens no meio de campo, quando o Corinthians vinha pelo lado de campo, o lateral ele tinha essa liberdade de fazer o movimento de combater o jogador que estava com a bola. E uma coisa que se observa aí, como vocês podem ver na imagem, por exemplo, nessa jogada aí que tem o Wesley, né? O Wesley, ele tá correndo para trás, mas ao longo da partida ele fez essa movimentação de atacar o jogador que estava com a bola, e a linha lá de trás da zaga ela ficava com a linha de 4, como vocês podem observar na imagem. Aqui uma outra imagem que ilustra melhor, né? O Wesley ali fazendo esse movimento de sair da linha lá de 5 e ficava a linha de 4 bem postada atrás, então o Corinthians ele não conseguia fazer esse balanço na defesa do Flamengo, já que quando o lateral ele dava este combate no jogador que estava no lado de campo, a linha permanecia bem coesa, bem colocada, então não tinha esse problema de ficar balançando a linha do Flamengo e aí abrir espaços. Foi uma coisa aí que me chamou bastante atenção e eu acho que foi um dos fatores mais importantes aí que fizeram o Flamengo vencer esta partida, tá, galera? Uma outra coisa que também chamou bastante atenção foi a associação Gerson e Wesley, para mim os 2 melhores jogadores em campo. Eu falei até lá no vídeo lá do logo após o jogo, que o Wesley para mim tinha sido o melhor jogador em campo, mas foi aí sem dúvidas ele, o Wesley, Pulgar e até o Rossi também pela experiência também foram os melhores jogadores. E teve essa associação aí o tempo todo. Isso deu um fôlego para o Flamengo, né? O Flamengo podia fazer aí as escapadas, o Gerson lançando bolas para o Wesley, que fazia a profundidade, né? Então, incomodando a equipe do Corinthians. Nesta jogada, o Wesley vai até a linha de fundo, faz o cruzamento, mas o Arrasca não consegue chegar na bola. O Arrasca que fez esse papel aí de um falso 9 ou até mesmo de um 9. Porém, o Arrascaeta ele não tem velocidade, né? Ele não conseguia acompanhar as movimentações do Gerson e principalmente do Wesley. O Wesley sempre buscando a profundidade e dando opções ofensivas para o Flamengo. Foi um desafogo, foi muito importante, já que ficar o tempo todo na zaga não daria certo, então isso foi bastante importante e aconteceu várias vezes durante o jogo. Aqui um outro momento ali, vocês vão lembrar desta jogada, que o Gerson dá um belo passe para o Wesley. Aqui a associação mais uma vez entre o Wesley e Gerson. Gerson dá um belíssimo passe para o Wesley, ele ficaria aí cara a cara com o goleiro, mas ele não tem essa habilidade de um centroavante, né? De um atacante, ele é um lateral, então ele puxou muito a bola para o lado e quando foi dar o último movimento ofensivo, ele não conseguiu dar ele adiantou demais a bola, né? E acabou perdendo o gol. Aí vocês podem até ver também o Arrasca ali do lado esquerdo dele. Se fosse um jogador talvez mais veloz, pudesse ter acompanhado. Foram coisas aí que aconteceram, né? Muito importante aí para o Flamengo, essa questão da linha de 5. O Flamengo jogou num 5-3-1 claramente. E essa linha de 5 aí do Flamengo, uma linha híbrida que se transformava muitas vezes em uma linha de 4, principalmente pelas saídas ofensivas do Wesley. E também acontecia quando o Ayrton Lucas saía lá pelo lado esquerdo, tá, galera? Vamos seguir aqui com as notícias. E aqui, galera, eu queria trazer para vocês aí a mudança de horário do jogo do Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. A princípio o Flamengo iria jogar aí às 19 horas, porém, devido aí o segundo turno das eleições municipais, o Flamengo vai jogar aí às 16h30, horário de Brasília. Um pedido aí da detentora dos direitos
de transmissão, não iria passar jogo no domingo, então fez esse horário aí. O Flamengo vai jogar às 16h30, tá, galera? Contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, uma partida bastante importante. O Flamengo tá com 51 pontos, o São Paulo tá com 50, então tem que garantir aí o G4, não pode contar com a Copa do Brasil, já que a gente não sabe se o Flamengo vai ser campeão ou não. É mais fácil garantir pelo Campeonato Brasileiro, beleza, galera? E aí também uma outra notícia que saiu no UOL, né, através do jornalista André Hernan, foi que no jogo lá na Arena Neoquímica da Copa do Brasil, o Léo Ortiz estava sendo observado aí por olheiros da Juventus. A Juventus mandou emissários para Itaquera e foram observar aí o Léo Ortiz. Se eles observaram este jogo, com certeza vão querer levar o jogador. A gente espera que isso não aconteça no momento, já que para mim o Léo Ortiz aí é um dos grandes destaques do Flamengo durante toda a temporada. Seria uma perda muito grande se ele fosse embora, mas se isso caso venha a acontecer, seria apenas para o ano que vem, a partir de janeiro, já que a janela lá europeia está fechada, então pode rolar aí essa situação. Vamos aguardar, que a Juventus perdeu o Bremer, eles estão atrás aí de um outro zagueiro para o restante da temporada, beleza? E aqui uma outra notícia que a gente não pode deixar de dar essa notícia, né? Foi a volta do menino Ney, do Neymar aí, voltando aos gramados depois de, acho que mais de um ano aí, sem poder jogar. E é claro, o Gabigol já deu ali aquela força aí para o menino Ney. Será que o menino Ney pode surgir em algum momento aí com a camisa do Flamengo? Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras e até mais!